Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa estratégia que, olha, pode virar a chave de como se enxerga os investimentos. Em vez de ficar naquela ansiedade com o sobe e desce do mercado, a ideia é focar em algo que está no nosso controle: o acúmulo constante de ações. Ah, essa pergunta dói, né? Quem é que nunca sentiu aquele frio na barriga ao abrir o aplicativo da corretora e dar de cara com os números no vermelho? É, é uma ansiedade bem comum. Eu diria que é quase universal para quem investe em renda variável. Vem um número desses na tela, assusta. Mas, olha, isso é normal, tá? Faz parte do jogo. Só que existe um jeito de encarar essa situação não com medo, mas com otimismo. A grande chave para isso é simplesmente mudar a perspectiva. E é sobre isso que a gente vai falar agora, uma poderosa mudança de mentalidade. Porque, olha, a solução não está em tentar adivinhar para onde o mercado vai. A verdadeira virada de chave está numa mudança fundamental na filosofia de investimento. Existem basicamente duas mentalidades, dois jeitos de encarar o investimento. De um lado, tem quem foca no patrimônio, sabe? Aquela pessoa que fica olhando o valor da carteira todo santo dia. Essa pessoa vive refém da volatilidade, o que gera muita ansiedade. Agora, do outro lado, tem quem foca no número de ações. O objetivo aqui é acumular mais ativos, algo que está totalmente no controle de quem investe, pensando lá na frente, no longo prazo. E olha, a diferença emocional entre essas duas abordagens é gigantesca. Olha só que analogia fantástica. Ninguém fica vendo o preço da própria casa minuto a minuto, certo? Então por que fazer isso com as ações? Pensa nisso. A sua casa, seu carro, tudo tem um preço que flutua. A grande diferença é que não existe uma tela mostrando essa variação a cada segundo. No momento em que se para de olhar para o preço e se começa a focar no ativo em si, a volatilidade simplesmente perde o poder de gerar nervosismo. E é aqui que a mágica acontece. Quando se tem essa mentalidade, uma queda no mercado deixa de ser motivo de pânico e se transforma numa oportunidade. É isso mesmo, uma oportunidade de compra. É a chance de adquirir mais ações, mais pedacinhos de boas empresas por um preço muito mais em conta. É como uma liquidação. Mas calma lá. Mesmo com a mentalidade certa, existe uma armadilha muito comum em que bastante gente acaba caindo, principalmente na busca por ganhos rápidos. Vamos entender agora o que é a tal da armadilha dos dividendos. Funciona assim. É quando alguém compra uma ação com preço já inflacionado ali, bem pertinho da data de corte dos dividendos, só para ver o valor dela desabar logo depois. Isso é a compra por impulso, pura e simplesmente. Geralmente motivada por aquele medo de ficar de fora, o famoso FOMO. A pessoa se desespera para receber aquele dividendo anunciado e nem para pensar no preço que está pagando pela ação. E isso, olha, quase sempre dá ruim. E olha, esse ciclo é bem previsível. Funciona assim. Primeiro, a empresa anuncia um bom dividendo e o preço fica ali mais ou menos estável. Depois, conforme a Datacom vai chegando, o preço inflaciona. Muita gente corre para comprar. E o que é a Datacom? É a data de corte, o último dia que vale para ter direito àquele dividendo. E aí, o que acontece no dia seguinte? O preço corrige para baixo, porque o valor do dividendo é descontado do preço da ação. É matemática. Vamos pegar um caso real para ilustrar. Olha o que aconteceu com a BB Seguridade. A ação chegou a ser negociada perto dos R$ 38, bem antes da data do dividendo. Passou a data, o preço caiu para cerca de R$ 33. Quem comprou lá no topo, a 38, só pensando no dividendo, acabou perdendo com a desvalorização da ação. Clássico. Beleza, agora vamos colocar isso em números para ver, na prática, como a estratégia de acumulação é muito mais poderosa. Vamos fazer uma simulação. Imagina o seguinte, duas pessoas, cada uma com R$ 10.000 para investir na mesma empresa. A única diferença entre elas é a estratégia. Quem será que sai na frente? Vamos analisar isso com calma. O nosso caçador de dividendos, que comprou na euforia a R$ 38, conseguiu levar 263 ações. Isso rendeu para ele R$ 681 em dividendos. Ok. Agora, o comprador estratégico. Ele montou a posição com paciência a um preço médio de R$ 32. Com os mesmos 10 mil, ele conseguiu comprar 312 ações. E o resultado? Um dividendo de R$ 808. Olha só a diferença. O comprador estratégico não só recebeu mais dividendos, como, e isso é o mais importante, ele terminou com 49 ações a mais na carteira, com o mesmíssimo dinheiro investido. Esse é o poder de focar no preço e no acúmulo. São essas 49 ações extras que vão continuar gerando renda no futuro, criando aquele efeito de bola de neve que todo mundo busca. Então, o ponto crucial é este. A verdadeira fonte de renda passiva não é um único pagamento de dividendo, mas sim o número total de ações que se possui. É simples.
Quanto mais ações, maior a participação nos lucros da empresa. E quando esses dividendos são reinvestidos, o efeito dos juros compostos acelera ainda mais esse crescimento. Ok, a matemática é clara. Mais ações geram mais renda. Mas como transformar isso num objetivo concreto, algo que realmente motive a jornada de investidor? Bom, é aí que entra a meta das 1.000 ações. E por que 1.000 ações, especificamente? Bom, porque é um número que, para muitas empresas, já começa a gerar uma renda passiva mensal que faz uma diferença de verdade. É um marco que torna o resultado de todo o esforço de poupar e investir muito mais concreto, sabe? Vamos ver algumas projeções para ter uma ideia. Com 1.000 ações de BB Seguridade, por exemplo, com base em estimativas, a renda mensal já seria de uns R$ 332. Com 1.000 ações da Taesa, R$ 313. Da Caixa Seguridade, 117. Pode não parecer muito no início, mas já são valores que podem pagar uma conta ou, melhor ainda, acelerar o reinvestimento. É aqui que o jogo realmente começa a mudar. É nesse momento, sabe, quando o dinheiro começa a pingar na conta todo mês, que investir se torna algo genuinamente recompensador. Ver o dinheiro trabalhando de forma passiva, mês após mês, isso dá um novo significado para toda a jornada de acumulação. Traz uma paz de espírito incrível. Então, vamos resumir os pontos principais da nossa conversa. Primeiro, o foco deve ser em aumentar o número de ações e não no valor diário da carteira. Segundo, as quedas do mercado são, na verdade, oportunidades, são promoções. Terceiro, fuja da armadilha emocional de comprar na véspera do dividendo. E quarto, defina metas de acumulação que façam sentido, como a das 1.000 ações. E para a gente terminar, fica a pergunta do slide para reflexão. Qual número vai mudar o jogo? E não precisa ser 1.000, tá? Pode ser 100, 500, 2.000. O importante é encontrar aquele número de ações que, ao ser atingido, vai realmente começar a fazer a diferença. Qual é esse número?